Muito bem, meus queridos, quero saudá-los mais uma vez com a paz e a graça do nosso bondoso Deus, desejando a todos vocês uma ótima semana, um ótimo dia. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro. Estamos chegando ao final do ano. Hoje é segunda-feira, viu, Robson? Não confunda, não. Hoje é segunda-feira, 6 de outubro, e nós estamos aqui iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus. Como eu sempre falo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, é sempre um prazer estarmos juntos, buscando aquela promessa maravilhosa que o Senhor fez, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a igreja, de um modo geral, queridos. Independente da sua crença religiosa, se você crê na promessa do Espírito Santo, estiver buscando, o Senhor derramará essa promessa. E aqui estamos nós há 5 anos, viu? 5 anos buscando esse propósito, buscando essa promessa de que o Senhor derramaria seu poder, como foi no Pentecostes, será agora no final da história desse mundo. O Senhor derramará do seu espírito sobre todo aquele que for sincero de coração e buscando a sua palavra, a sua promessa, buscando conhecer mais e mais as suas verdades. Que o Senhor derrame sobre você e sobre nós, que o Senhor nos conceda hoje a bênção de sermos transbordados do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero convidar para cá, iniciando a jornada de hoje, a... Cadê ele aqui? Robson, é você mesmo, Robson. Abra seu áudio aí, amigo. Mais uma vez. Robson, tá me ouvindo? Pode abrir seu áudio? Tá, Isso. Mário. Pronto, amigo. Ouvindo, Mário. É sempre bom vê-lo aqui, viu, Robson? Você fez falta aí alguns dias, não apareceu. Você que é um frequentador Vai ser todo assíduo dia. aqui da É um Madrugada com compromisso. Deus. Mas ainda bem que você está aqui Amém, conosco. Mário. A sua internet está oscilando ou é só a minha? Eu acho que pronto. Travou aí, foi Robson. Tô ouvindo, Mário. Pronto, Robson. Eu quero convidá-lo para que você nos apresente a Deus, nos Hã? consagre a Deus nesse momento de oração. Vamos. Oremos, Mário. Querido Deus e eterno Pai, santo somente é o Senhor. Graças te damos, Deus, por mais este momento em que o Senhor nos concede para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado pelo despertar, Senhor. São suas misericórdias se renovando em nossas vidas. E aqui estamos, Pai, representando todo o teu povo na face dessa terra, pedindo aquilo que nós mais precisamos, Pai. A promessa que o Senhor nos fez de derramar sobre toda a carne o teu Espírito, Deus. E nós buscamos todos os dias, Pai, o batismo do teu Espírito Santo. Uma porção dobrada, Deus, deste ser celestial que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos converte à tua presença, Pai. É Ele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir e é Ele que está sempre conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, preside esta reunião e traz aquilo que nós precisamos ouvir, meu Pai, e praticar em nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, Robson. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, amigo. E vamos continuar buscando, né? A palavra de Deus diz: quem Com bate, certeza. abre, quem busca, alcança. E o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Não há uma promessa da palavra de Deus que ele não tenha cumprido. Deus é Verdade. fiel e ele cumprirá sim a sua promessa. Louvado Glória a seja Deus. Deus. E aqui estamos nós juntos nesse propósito. Vamos louvar esse Deus. Ele é digno de ser louvado e nós vamos entoar louvor ao Senhor nesse momento. Deixa eu ver aqui onde é que está o louvor para a gente não se perder aqui. Pronto. Vamos cantar juntos essa linda canção que fala da nossa esperança também, né? A Nova Jerusalém. Vamos cantar juntos? Se você conhece e sabe, cante comigo. Eu vou fechar o áudio para não estragar a música, tá bom? Mas vamos juntos louvar o Senhor.
Simplesmente maravilhoso, né? Encantador, irmãos. Não tem como você não imaginar, não pensar, sonhar com isso, né? É maravilhoso. Ouvir uma música dessa, irmãos, é bom demais. O coração enche de esperança e de certeza, né? Porque é uma promessa. E esse dia não vai demorar, irmãos. Logo, 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 logo estaremos indo para Jerusalém. Você crê nisso? É melhor crer, porque vai acontecer. Vai acontecer. É só uma questão de tempo. É como diz o nosso querido pastor, né? Se você acreditar ou não, ele vai voltar. Ele vai voltar. A cidade de Jerusalém está pronta. Meu pastor Robson, bom dia. Dá um bom dia para esse povo amigo. Não estamos lhe ouvindo, pastor. Abriu o áudio, mas não estamos lhe ouvindo. Pronto. O fone aqui Agora, que eu estou usando. agora. Tá Isso. melhorando? Melhorou? Melhorou bastante. Estão ouvindo agora? Ouviu muito bem, pastor. Dá um bom dia para esse povo aí. Pronto. Bom dia, bom dia. Aqui eu estou aqui no quarto, aqui, estamos no encontro aqui de famílias, e aí eu não quero incomodar muito, não posso falar muito alto. Certo, tá E tranquilo. aí, mas estão me ouvindo? Louvado seja Deus. Tamo junto. Tamo junto, pastor. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco orando nesse momento. Amigos que estarão orando. Eu quero convidar aqui a minha irmã Hermê. Hermê, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, irmã Hermê. Abra seu áudio. Bom dia, mamãe. Bom A senhora está dia. bem? Mas tudo bem. Estou Deus, aqui, estou muito bem, então eu estou feliz. louvado seja Deus. Deus seja louvado. Quero convidar também minha irmã Anilda. Eu vi a Nilda aqui na estante. Irmã Nilda. Cadê Nilda? A irmã Nilda, por alguma razão, não está aqui. Ah, aqui está aqui, sim. Pronto. Bom dia, irmã Nilda. Pode abrir seu áudio. Irmã Nilda? Oi, oi, já estou indo. Pronto. Pronto? E quero convidar minha irmã Elisama, lá em Itaquera. Bom dia, paz e graça. Paz e graça. Você está bem, Elisama? Melhor do que eu mereço. Nilda, pode abrir seu áudio, Nilda. Pronto. Muito bem, senhoras, vocês estão sendo convidadas a orar neste momento, tá bom? Irmã Hermê, interceda pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, que o Senhor prometeu. Vamos clamar por essa promessa. A irmã Nilda intercede e apresenta os pedidos do varal, que ali se encontram, muitos pedidos. Ontem nós tivemos muitos pedidos ali sendo feitos. E a nossa irmã Elisama estará orando por todos aqueles amigos e irmãos que estão debruçados estudando a palavra de Deus. Tem muita gente, Elisama, estudando a Bíblia. Que você interceda para que o Espírito Santo os conduza à decisão mais assertiva da vida, que é aceitar Jesus como seu Salvador, tá bom? Ore por essas pessoas que estão estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Fique à vontade. Começando pela irmã Aimee, depois Nilda, depois a irmã Elisama. Pai nosso que estás no céu, santificado será o seu nome para todos sempre. Pai de amor e bondade, louvado será sempre o seu nome, mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Pai, na tua presença, para te dizer que só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Pai de amor, Pai de carinho. Nos abençoa, Pai, mais uma vez, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Deixamos limpo nosso coração, Pai, pronto para participar desse culto, desse encontro. Pai de amor, derrama sobre nós o poder do teu Espírito, Pai, nos preenchendo do teu amor, avivando a nossa fé, nossa esperança, na busca da santidade, da sua semelhança no nosso dia a dia.
Pai de amor e bondade. Clamamos pela sua promessa, Pai. Peço que você olhe sobre todos os seus filhos, para estarmos caminhando juntos à tua presença. Querido Deus, amado Pai, continua conosco mais esse dia que é misterioso para nós, mas você sabe as coisas desde o princípio, desde o começo. Continua nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Continuando na tua presença, chegamos no teu trono de graça, em nome de Jesus. Queremos entregar as nossas vidas a ti, te agradecer, Senhor Deus, porque até aqui tu tens nos ajudado. Obrigada, Pai, por servir os teus filhos, por nos amar tanto. Nesse momento, Senhor, eu quero interceder pelos pedidos do varal. Muitos pedidos ali, Senhor. Eu tenho certeza que esses pedidos já estão no teu trono de graça. Pedido por saúde, por pessoas enlutadas. Muitos pedidos, ó Deus, pessoas que estão no mundo do crime, drogas, enfim. Visita as famílias, Senhor Deus. Uma das coisas que eu gosto muito de pedir, transforma os corações, para que as pessoas, ó Deus, possam se agarrar a Ti. E tudo Tu podes. Nesse momento, como Tua serva, Senhor, eu coloco nas Tuas santas mãos cada pedido aqui deste grupo. Se chegou a Ti, Senhor Deus, porque as pessoas estão te clamando, estão pedindo, e por elas nós estamos intercedendo, por todas as famílias, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o dono deste mundo, o Rei do Universo. E eu sei que Jesus Cristo intercede por nós. Estar ali, estão de olho para todos nós. E eu te agradeço porque nas Tuas santas mãos Tu vai fazer acontecer a Tua vontade na vida das pessoas. Alcança, consola, cura, liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Querido Deus, nós estamos gratos, Senhor, meu Pai, pelo mais um despertar nesta manhã, que Tu nos concedeste com vida, com saúde, com disposição, para junto clamar, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Mas nesse momento, Senhor, eu quero entregar, Senhor, nas Tuas mãos, Teus cuidados, todas aquelas pessoas, Senhor, que estão estudando Tua palavra, Senhor. Que bom, Senhor, que lindo, Senhor, as pessoas estão estudando, Senhor, aprendendo mais de Ti, para tomar uma decisão, meu Deus, ao Teu lado, através do batismo, Senhor. Eu também estou dando estudo aqui, Senhor, as meninas, Senhor. Toma conta dessas crianças, Senhor, desse povo que está estudando Tua palavra, Senhor. Coloca dentro deles, Senhor, o desejo, a vontade ardente de cada dia mais aprender de Ti, que é manso e humilde coração, meu Pai. Abençoa também as pessoas que também estão dando estudo daí, Senhor. Também dando, Senhor, compreensão e mais sabedoria, Senhor, para que ensine, meu Pai, Tuas palavras, Senhor. E que elas fiquem gravadas no coração de cada um deles, Senhor. Abençoa nossos pastores, nossos ministros que também estão por aí, Senhor, também dando, Senhor, ajudando, Senhor, esse rebanho lindo, maravilhoso, que conduz um dia para a eternidade, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, ficar conosco, nos dá, Senhor, um restante de madrugada na Tua companhia, um dia feliz, uma semana tranquila. Perdoa nossos pecados, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, e cria em nós um desejo de cada dia mais se aproximar mais de Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez te peço. Abençoa todos estudando a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Elisama. Obrigado, irmã Hermê. Nada. Obrigado, minha irmã Nilda. Deus continue conduzindo a vida de vocês. Vamos estar agora entrando em sala simultânea. Você terá alguns minutos para isso. E a partir de agora, a sala simultânea estará liberada para você participar junto com alguém, fazer também a sua oração. Vamos lá, depois a gente retorna para a sala principal. Muito bem, queridos, estamos de volta à sala principal. Espero que você tenha aproveitado esses minutos de oração.
E nós vamos direto para o orador desta madrugada. Eu quero convidar aqui para estar ministrando a palavra. E hoje ele está com limitações, viu? Queremos convidar aqui o pastor Robson Azevedo. Pô, pastor Robson Lopes. Robson Lopes, não tem nada de Azevedo aqui, não. O Azevedo é o outro, né, meu É o xará? Aí, outro. Bom dia, meu pastor Robson. bom dia, Mário. Estamos Eu juntos sei- mais uma vez. Estava preocupado aqui, porque eu estou aqui para não querer incomodar vizinho aqui, né? Tá quarto perto do outro, assim, aí, É encontro de incomodar vizinho, a casais? esposa. A esposa são as famílias pastorais, né? Ok. E aí estamos aí. Muito Bem-vindo, bem, pastor. Seja bem-vindo mais mas uma vamos vez, nós, viu? né? Deus te abençoe. Muito obrigado por Vamos. aceitar esse convite. Rapaz, você acredita que eu tinha esquecido, rapaz? Aí quando foi ontem à noite que eu fui me deitar, eu digo, eita, essa madrugada sou eu de novo, Senhor. Aí caramba, eu já fui deitar um pouquinho tarde, e aí eu digo, meu Senhor, mas eu acordei bem cedo, eu já acordei, eu acho que umas 3 vezes essa madrugada, e levantei. A última vez já era 3 e pouca da manhã, eu digo, agora eu não deito mais não, se eu deitar eu vou passar da hora, né? E aí, estamos aqui, vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo bem, pastor. Muito bem. Louvado seja Deus. Muito bem, eu quero convidar os irmãos aí, né? Vamos fazer mais uma oração, pedir a bênção de Deus sobre o estudo da palavra, né? Vamos orar. Pai eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos concede, por nos ter despertado para estarmos juntos aqui nesta manhã, clamando ao Senhor o batismo do Espírito Santo mais uma vez. Portanto, batiza-nos, Senhor, com Teu Espírito e nos usa para a glória do Teu nome. Fala conosco agora através da palavra, dessa reflexão, e que possamos sair daqui dispostos realmente a cumprir os Teus propósitos em nossa vida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Há um texto da irmã White no livro Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, né, na página 7, onde ela diz assim: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens e foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Né? Então nós somos parte dessa igreja, nós somos esta igreja. E a igreja tem esta missão de levar o evangelho ao mundo, de anunciar a breve volta de Jesus. Né? E diante desse desafio de levarmos o evangelho ao mundo, irmãos, há uma coisa que nós não podemos negligenciar. Há uma coisa que é de suma importância, embora, infelizmente, hoje a igreja, eu digo assim, os nossos irmãos, como na sua maioria, eles não conseguem perceber a importância dessa atitude, dessa atividade, mas ela é a coisa mais importante na nossa vida e no cumprimento da missão. Eu estou falando da oração. Oração é a coisa mais importante, irmãos. E é um grande desafio. Nós que estamos aqui na madrugada com Deus, nós que participamos do Momentos a Sós com Cristo, mas que, embora eu quero chamar a atenção disso, falamos naquele dia sobre isso, né? Quando a Angélica pregou, nós conversamos sobre essa questão dos momentos a sós, né? Que a gente que participou uma vez, eu até recomendei que vocês trouxessem, convide para a sua igreja, conversa com a igreja, traga, não fique só uma vez que foi feito, não. A gente tem que repetir isso muitas vezes até virar um hábito, porque não é fácil, irmãos. Eu lembro bem, eu falei até que eu acho que o pastor Ibsen que citou isso, né? O maior desafio do cristão é orar. E eu tenho conversado ontem, eu fiquei um tempo conversando com um colega aqui, a gente batendo um papo sobre essa questão, a resistência que existe hoje por parte da igreja para orar, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, há uma resistência muito grande nas igrejas quando se fala de oração. Não é que o povo não quer orar, é que o povo não quer orar o suficiente. É igual a questão do Espírito Santo lá nas virgens, né? As pessoas, até se você chamar para orar, se for para orar muito tempo, você vai ver uma resistência tremenda de programas de oração. As pessoas querem programação, querem evento, querem não sei o quê. Mas quando você fala assim, vamos reunir para orar, ir para um lugar que não vai ter música especial, não vai ter pregação, vai ser só oração, faça o convite e depois você me diga o resultado. Quantos realmente estão dispostos a passar tempo em oração? Mas nós aprendemos na palavra, nós aprendemos no Espírito de Profecia, a importância da oração e principalmente a importância da oração na pregação do Evangelho. Nós estamos com um desafio lá em Nordestino, estamos começando agora um processo de evangelismo da oração.
depois daquele testemunho da Catiele lá na família aí, que foi poderoso, né? Então a gente resolveu fazer esse trabalho ali, pedindo a Deus orientação para orarmos. Estamos orando por pessoas e vamos ter encontros na igreja para orar, só para orar pelas pessoas da cidade nordestina. Nós estamos lá com uma lista de nomes e estamos orando. Então nós temos essa necessidade de orar. Por quê? Porque a oração é necessária. A oração é necessária, primeiro, para que a igreja tenha uma experiência pessoal com Deus. Cada membro precisa ser levado a ter uma vida de oração. O nosso maior exemplo é o próprio Cristo. Jesus Cristo, quando começou seu ministério, a primeira atividade de Jesus após o seu batismo, vocês estão lembrados disso? Após o batismo, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali no deserto ele esteve por 40 dias e 40 noites, fazendo o quê? Jejuando e orando. Jejuando e orando. Essa foi a preparação de Jesus para começar o seu ministério. E ao longo dos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus sempre se retirando para orar. Se retirando para orar. E por que precisamos orar? Porque, irmãos, a oração é necessária para derrubarmos as fortalezas de Satanás. Né? No livro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu os convido a abrir a Bíblia, aqueles que estão com a Bíblia aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Nos versos 4 e verso 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então nossas armas, as armas da nossa milícia, não são humanas, elas são poderosas em Deus. Poderosas para quê? Para derrubar as fortalezas de Satanás. Quando nós oramos intercessoriamente, nós estamos dando a Deus a oportunidade, estamos dando autoridade ao Senhor. Não que ele não tenha, ele tem. Na sua soberania, Deus tem toda a autoridade. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas só que para agir na vida das pessoas, Deus precisa da intercessão humana. Deus nos colocou como intercessores. Vocês lembram que após a experiência de Jó, e tudo aquilo que os amigos de Jó fizeram com Jó, eles foram lá para ajudar Jó, para consolar Jó, e acabaram sendo seus acusadores ali. Vocês estão lembrados da experiência de Jó. O que foi que Deus fez no final da história ali? Ele diz: peçam a Jó que ore por vocês. Estão lembrados disso? E Deus pediu que ele dissesse: olha, peço a Jó que ore, que eu vou ouvir. Vocês eu não vou ouvir não, mas a Jó eu vou ouvir. E a Bíblia diz que Jó começou a interceder pelos seus amigos. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a interceder pelos seus amigos. E Jó intercedeu por eles. Então nós também fomos chamados para sermos intercessores. Então a oração é necessária para que as fortalezas de Satanás sejam derribadas. O que mais é necessário? A oração também é necessária para que o cristão permaneça firme no Senhor, para que nós possamos nos firmar. Em Efésios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, que nós devemos interceder, nós devemos orar com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos orar não só pelos que nós queremos salvar, que estão lá fora, mas também precisamos interceder pelos de dentro, orar pela igreja, não é? Orar uns pelos outros. Lembre que Jesus incentivou isso muitas vezes, não é? Nós temos que orar uns pelos outros para que a nossa fé permaneça firme, para que sejamos perseverantes no caminho do Senhor e na pregação do Evangelho. Então a obra é necessária, irmãos, para trazer de volta aqueles que estão longe, para limitar a ação de Satanás. Então nós precisamos orar. Por quê? Porque o diabo, ele está cegando as pessoas. Nós vivemos num mundo onde Satanás criou tantas coisas, são tantas coisas que atraem as pessoas, são tantas amarras que envolvem as pessoas, que as pessoas não conseguem ter o discernimento das coisas de Deus, né? Nesse mesmo livro, segundo
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, aqui tem uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, capítulo 4, da segunda carta aos Coríntios, versos 3 e 4. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então veja, aqui diz que o diabo, ele cegou as pessoas. O entendimento dos incrédulos está embotado para que a luz do conhecimento de Cristo não resplandeça. Embora as pessoas tenham acesso às escrituras, tenham acesso à palavra, tenham acesso à informação, ao conhecimento, mas a mente deles está embotada por causa das coisas que o diabo coloca na vida, para que essas pessoas não compreendam o evangelho. Quantas pessoas você e eu já encontramos que dizem assim: rapaz, eu leio a Bíblia, não consigo entender. Você está lembrado disso? Que muita gente fala assim: rapaz, eu leio, já li a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Até alguns irmãos da igreja, que dizem assim: rapaz, eu leio, mas não entendo a Bíblia. Por que é que não entende, irmão? Por que é que as pessoas leem a Bíblia? Se o Evangelho, é claro. A irmã White diz que, embora existam textos difíceis nas Escrituras, mas o Evangelho foi dado de uma forma tão clara que até uma criança ela pode compreender a verdade da palavra. E mesmo os mais sábios ficam encantados com a profundidade da palavra. Então, veja, é algo que encanta os sábios, mas que mesmo a pessoa mais simples, né, a pessoa que tem uma compreensão mais simples, ela pode compreender. Então, por que é que muita gente lê a Bíblia, estuda a palavra, mas não entende? Porque o entendimento foi embotado, ele está obscurecido por um véu que Satanás colocou. E nós precisamos orar para que Deus tire esse véu, para que o Espírito Santo tire essa venda dos olhos e que as pessoas possam ter compreensão daquilo que elas estudam, daquilo que elas ouvem da palavra de Deus. Então a oração ela é importante para remover, né? Para remover, porque as pessoas estão com a mente embotada e isso está encoberto, a verdade está encoberta. Né? Por que a oração é importante na pregação do Evangelho? Porque os perdidos, eles precisam ter uma revelação de Deus na vida deles. Eles precisam ter uma revelação de Cristo. Não é só o conhecimento teórico da palavra, eles precisam ter um encontro pessoal com Jesus e ter uma revelação de quem é Jesus para eles. Vocês lembram da experiência do cego de nascença, quando Jesus encontrou com ele e ele falou do Messias, e Jesus disse assim, ele disse: Senhor, quem é ele para que eu possa crer? Ele disse: sou eu que falo contigo. Olha, ele estava falando com Jesus, mas não tinha tido ainda a revelação de que aquele era o Cristo. E naquele momento, quando Jesus disse assim, o cego adorou. E ele disse: Senhor, eu creio. Não é? Então veja, as pessoas precisam ter essa revelação. E quem é que revela Jesus Cristo ao pecador? É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo faça essa obra na vida das pessoas, para que eles possam ter uma compreensão da verdade do Evangelho. Irmãos, é um negócio impressionante. Tem pessoas que leem um texto bíblico não sei quantas vezes, você mostra para ela, você diz claramente, e a pessoa ainda não entende o que o texto está dizendo e não aceita a verdade que está ali. Mas quando o Espírito Santo toca no coração, ele revela Jesus na vida da pessoa, a pessoa crê e aceita e recebe Jesus na vida. Então, as pessoas precisam ter esta revelação de Cristo na vida, para que ela possa entender que Ele é o Salvador. Não é? E nós, como chamados por Deus para ser intercessores, nós temos essa responsabilidade. Samuel, certa vez, disse: longe de mim eu pecar contra Deus, deixando de orar por você. Não é? Deixando de orar por vocês. Então, nós não podemos deixar de orar pelas pessoas. Nós precisamos orar para que o véu dos incrédulos, o véu que cega espiritualmente as pessoas, seja removido, né? Para que a autoridade de Satanás seja limitada, que Deus repreenda Satanás na vida das pessoas a quem nós queremos salvar. Entendeu, irmãos? Então, é muito importante esta intercessão, a oração, ela é muito importante na vida do evangelista. Nós precisamos orar. A irmã White diz que é com muita oração que nós vamos libertar as almas do cativeiro de Satanás. Com muita oração, não é com pouca oração.
é com muita oração. Não é fácil tirar alguém das garras de Satanás, irmãos. É por isso que a oração ela é importante em nossa vida. Mas Deus, ele nos dá essa autoridade, né, de orar, de interceder. E quando nós oramos, Deus age. Eu me lembro muito de uma frase do pastor Emílio Abdala, que foi meu professor de evangelismo na faculdade. Ele dizia assim: quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. E isso faz toda a diferença. Às vezes a gente se acaba de trabalhar, faz tanto esforço, e os resultados são tão pequenos. Estávamos conversando sobre isso com um colega aqui, né? A gente trabalha, faz tanto esforço, a igreja, tanta programação, investe tanto dinheiro, gasta tanto em projetos missionários, material, é isso, é aquilo, treinamento, não sei o quê, não sei o quê. E o povo sai, vai para o trabalho, tal. E os resultados pequenos. Por que os resultados são pequenos? Porque nós estamos trabalhando. Somos nós que estamos fazendo. E essa obra não é nossa. A obra não é nossa. Essa obra é de Deus. Nós podemos até ter argumentos, nós podemos levar a palavra, mas quem converte o coração? A palavra só tem poder no coração daquele que é tocado pelo Espírito Santo. Então essa obra não é nossa, a obra é de Deus. Jesus já alertou, e a gente faz sempre questão de chamar a atenção desse assunto, né? Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, nós somos dependentes do poder de Deus. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, esta obra não vai dar o fruto que Deus espera que dê. Não é? Não é que não produz, produz sim. A gente faz um evangelismo, faz uma coisa, a gente consegue trazer pessoas. Mas eu digo a vocês, irmãos, quantos de nós já fez uma pregação e quando terminou a pregação, 3.000 pessoas tomaram a decisão? Não é? O que é diferente se a palavra é a mesma? O evangelho é o mesmo, não tem 2 evangelhos, só tem um. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma. O que é que faz a diferença? É o poder que acompanha a palavra. E o poder não está na minha eloquência, na minha sabedoria, no meu conhecimento, no meu testemunho, não. O poder está no Espírito Santo. Então, o que faz a diferença, o que vai fazer a diferença na vida, no nosso trabalho, na nossa missão de pregar o evangelho, é a presença do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser muito mais dependentes da oração, da busca pelo poder do Espírito Santo, do que dos métodos, das estratégias, dos materiais humanos ou do nosso próprio conhecimento. Não é? Nós precisamos realmente da dependência do Espírito Santo. Nós temos que trabalhar, claro, sim. Mas a irmã White diz assim, o Evangelismo, página 341, a citação que eu falei que eu não tinha encontrado aqui, ela diz assim: você deve trabalhar pelas almas através de muita oração, pois este é o único método, olha o que ela diz aqui, é o único método pelo qual você pode alcançar os corações. Este não é o seu trabalho, mas o de Cristo, que está ao seu lado a impressionar corações. O trabalho de impressionar coração não é teu, não é meu, é o trabalho de Cristo. Mas Cristo promete estar ao seu lado, desde que nós o busquemos, irmãos. Então, veja, ela diz que este é o único método pelo qual nós podemos realmente alcançar os corações. É através de muita oração. Através de muita oração. Não é? Há uma recomendação de um livro chamado Livro de Referência para Igrejas em Oração. No inglês, o pastor Edson disponibilizou isso aqui, na meditação do pastor Dennis Smith, ele coloca isso aqui. Ele diz que quando nós oramos pelas pessoas, nós devemos orar por algumas coisas. Eu queria compartilhar com vocês aqui esse pensamento aqui que é citado nesse livro pelo pastor Dennis Smith. Ele diz assim: nós devemos orar para que Deus atraia as pessoas, porque a Bíblia diz que todo aquele que ouve o Pai vem a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Então quem atrai as pessoas para Jesus não sou eu nem você, quem atrai é o Espírito Santo, é obra do Pai, é o Pai quem conduz. E quando você lê o livro de João, o Evangelho de João, você vê Jesus dizendo aí lá, que a todo aquele que o Pai trouxer virá a mim. Então quem traz é o Pai. Então vamos orar para que Deus atraia estas pessoas, vamos orar para que o Espírito Santo fale ao coração das pessoas e elas sejam atraídas a Cristo. O que mais? Vamos orar para que essas pessoas tenham interesse de conhecer a Deus, que elas busquem. Eu tenho orado muito por isso lá em Nordestina, porque o povo nordestino não tem interesse, não. Você vai falar com eles sobre o Evangelho, eles não têm interesse em conhecer o Evangelho, em conhecer a Deus.
Então a gente tem que orar para que Deus coloque no coração dessas pessoas o desejo de conhecê-lo. Deus desperte, Deus atrai essas pessoas e dê o desejo de conhecer. O que mais que eles aconselham que a gente ore? Vamos orar para que eles creiam na palavra, irmãos. Orar para que Deus coloque fé na palavra dele no coração das pessoas. Porque há muitas pessoas hoje crendo nas palavras dos homens, nos pregadores, mas não se voltam para a palavra. Inclusive, na nossa igreja, muitos irmãos, nós já fomos o povo da Bíblia, mas hoje nem sei se podemos mais dizer que somos, porque muitos já abandonaram, não estudam mais a Bíblia, não procuram mais conhecer a palavra, estudar a Escritura com afinco, não é? Então nós precisamos orar para que Deus abençoe essas pessoas, para que elas creiam na palavra dele, não é? Creiam na palavra de Deus. O que mais? Vamos orar para que Deus repreenda Satanás na vida das pessoas. Que Deus não permita que o diabo influencie essas pessoas para se afastarem de Deus, mas que o inimigo seja repreendido, que a sua ação seja limitada, que as pessoas tenham liberdade a partir de Deus para estudarem a palavra, conhecerem a palavra. Vamos orar também, aqui diz esse mesmo conselho, vamos orar para que o Espírito Santo atue na vida dessas pessoas, que elas abram o coração à ação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe. Eu tenho orado muito, irmãos, para que Deus não desista das pessoas por quem eu oro, né? Principalmente aqueles que se afastaram do Senhor. O Espírito Santo não desista, né, dessas pessoas que se afastaram também, porque elas voltem, que o Espírito Santo continue trabalhando. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o coração. Então vamos orar para que o Espírito Santo continue insistindo com aqueles que nós queremos ver no Reino dos Céus. Né? Vamos interceder, ó Espírito Santo, vai lá, toca o coração, impressiona, cria situações, circunstâncias, para que essas pessoas enxerguem, elas vejam. Irmãos, é muito importante orarmos. Vamos orar para que essas pessoas abandonem o pecado, que o Espírito Santo impressione de tal forma o coração que elas sintam o desejo de serem libertadas do pecado, para que elas se convertam ao Senhor Jesus. Não é? Vamos orar para que essas pessoas obedeçam a sua voz, ouçam a voz do Espírito Santo e obedeçam a Deus. Não é? E para que eles não só se enraizem em Cristo, criem raiz em Cristo, mas para que eles possam também crescer em Jesus Cristo, no seu relacionamento com Jesus. Não é? Eles serão nossos discípulos por um tempo, mas depois eles precisam também se tornar discipuladores. Então, o discipulado envolve esse processo de oração, de continuidade de atenção com as pessoas que nós queremos salvar. E a oração, irmãos, ela pode fazer milagres, criar situações extraordinárias. E eu quero terminar contando uma história da importância da oração. É uma história de um irmão, que nós fomos anciãos da igreja, irmão Caetano. Hoje ele é membro da igreja lá em Encarnação de Salinas. O irmão Caetano e sua família, eles participaram de um evangelismo que aconteceu em Salvador, aí no bairro do Castelo Branco, no tempo do pastor... esqueci o nome do pastor. Pastor bem conhecido, ele é um pastor do Glória a Deus, ele era bem conhecido em Salvador, que ele gostava de dizer Glória, pastor Nabuco, pastor Arandi Nabuco. Ele era o distrital em Castelo Branco, aí em Salvador, né? E essa família morava ali. E o irmão Caetano, ele nasceu num lar cristão, a família dele era de uma igreja pentecostal. Já a família da esposa, a irmã Maria, era de origem católica. Mas eles começaram a assistir o evangelismo nesta igreja ali, em Castelo Branco. E nesta igreja a família decidiu, menos o irmão Caetano. A família foi batizada, a irmã Maria, os filhos, né? É uma turma boa, parece que se não me falha a memória, são 5 filhos, 4 mulheres e um rapaz, né? E um homem. E essa família decidiu, só que o irmão Caetano não. Eles tinham um comércio e eles abriam no sábado, mas aí depois era uma oficina, que o irmão Caetano é mecânico, uma oficina mecânica, e do lado tinha um mercadinho, um armarinho da irmã Maria. E ela disse: olha, Caetano, a partir de hoje você pode abrir sua oficina, agora o meu armarinho está fechado. Dia de sábado a gente não abre mais. E ali a família ficou, né? E frequentando a igreja e tal, mas o irmão Caetano resistindo. Ele até ia na igreja, mas no sábado ele não ia para a oficina. E aconteceram as coisas na oficina, mas eu quero contar aqui o ponto da conversão do irmão Caetano. A irmã Maria pediu ao pastor Nabuco que fizesse uma visita para o irmão Caetano. E o irmão Nabuco disse: pronto, Maria, irmã, eu vou lá sim. No sábado à tarde, eu vou lá na casa de vocês fazer uma visita para o Caetano.
e marcaram para ir lá no sábado à tarde para visitá-lo. Só que o que foi que aconteceu? Quando chegou no sábado, mas elas não falaram nada com o Caetano, porque se falasse, tinham medo de que ele, sabendo que o pastor ia, ele saísse e não ficasse esperando para receber o pastor. E assim, ela não falou nada com ele, ficou orando, e a família orando. E assim, eles orando ali pelo pai, né, pelo esposo, e o irmão Caetano lá. Quando foi no sábado, ela chegaram da igreja e tal, sábado à tarde, se não me falha a memória, foi no sábado à tarde mesmo, estou falando do dia, mas que é a lembrança que eu tenho. E aí, o irmão Caetano chegou para a família assim: pessoal, vamos para a casa de fulano visitar um pessoal da família lá. E aí a irmã Maria disse: pronto, e agora? O pastor daqui a pouco vai chegar aqui em casa. E Caetano lá, chamando o pessoal, disse: arruma as coisas aí para botar no carro. Ele tinha na época um Chevette. E aí ele, para botar no carro, que nós vamos para a casa de fulano, um parente da família lá, para visitar a família. E a irmã Maria orando para que o pastor chegasse, não é, em casa, para poder dar tempo de conversar com o Caetano antes de saírem para essa viagem, porque tinha marcado com o pastor. E o pastor não chegava, e arrumaram as coisas, botaram no carro, chegou a hora de ir embora, aí a família entrou no carro, e ela orando. Quando o irmão Caetano bateu na chave, o carro não pegou. Nada, o carro não pegou, o Chevette não pegou. Só que o irmão Caetano é mecânico. Eles, pessoal, deixa um pouquinho aí, aguarde um pouquinho aí, que eu vou consertar o carro. Quando eu consertar o chão, você a gente vai. E nesse momento que eles saíram do carro e entraram, que o irmão Caetano abriu o carro para ver o que tinha acontecido, o pastor Nabuco chegou. Não é? E o pastor chegou e falou com ele recebeu o pastor educadamente, entraram, conversaram, bateram papo, o pastor fez o apelo, depois orou com ele, terminou a conversa, o pastor Nabuco se despediu e foi embora. E o irmão Caetano foi consertar o carro para ir para a viagem da família. O irmão Caetano então abriu o capô do carro e ele identificou que o que tinha acontecido com o carro foi que o cabo do acelerador tinha quebrado. O cabo do acelerador do carro tinha quebrado. Outro, o do acelerador foi da embreagem. Eu não estou lembrado bem agora do qual foi o cabo, mas não importa. Um cabo tinha quebrado, são 2 cabos de aço que quebrou um lá. O cabo quebrou. E o irmão Caetano disse: pronto, aqui eu já descobri, quebrou aqui, eu vou trocar. Tirou o cabo e foi trocar. E quando ele tirou o cabo, que puxou o cabo de aço, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Por que o irmão Caetano começou a chorar? Quando ele puxou o cabo de aço do carro que tinha quebrado. Porque quando ele tirou o cabo de aço, irmão, o cabo tinha sido cortado, irmão. Estava lá a marca da ferramenta, como se um alicate. O irmão Caetano é um homem experiente, um mecânico de muitos anos. E ele viu o cabo dentro do conduíte, irmão, cortado. Um cabo de aço cortado dentro do conduíte. Como é que você corta um cabo de aço dentro do conduíte sem cortar o conduíte? Me explica aí, quem conhece de carro aqui, eu conheço um pouquinho, eu também já trabalhei na mecânica. É impossível alguém cortar um cabo de aço dentro do conduíte sem cortar o conduíte. E o irmão Caetano chorou, por quê? Porque ele percebeu que Deus impediu que ele saísse naquele dia, para que ele ouvisse o que o pastor tinha a dizer para ele. E naquele dia, o irmão Caetano tomou a decisão e entregou a vida dele a Jesus. E hoje é o servo de Deus. Então, irmãos, a oração ela tem muito poder. Quando a família orou, Deus ouviu e Deus criou uma circunstância que levou aquele homem a entender a necessidade de entregar sua vida a Cristo. Então, nesta manhã, irmãos, nós somos intercessores. Nós temos nos reunido aqui há muitos anos, estamos nos reunindo para orar, pedindo a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Temos orado intercessoriamente por muita gente aqui, mas vamos orar ainda mais. Não esqueça, irmãos, a oração ela é poderosa, não é? Mas veja, nós temos um ditado aqui na nossa igreja, né? A gente diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Aí a pergunta que a gente faz é: você quer ter muito poder ou pouco poder? Ou nenhum poder? Então, se você quer muito poder na obra de Deus, na sua vida, na salvação das almas, o que é que a gente precisa fazer, irmãos? Orar muito. Porque muita oração, muito poder. Então, nesta manhã, o apelo do Senhor para nós hoje é para que sejamos homens e mulheres de muita oração, que gastemos muito tempo na presença do Senhor, clamando, suplicando, intercedendo, orando por essas pessoas que estão se perdendo, irmãos. Cada dia que passa as coisas vão ficando pior. O Mário tem repetido sempre aqui, né? Vivemos num tempo muito complicado, irmãos. Muito difícil.
e vai ficar cada vez pior. Por isso, nós temos que intensificar as nossas orações. Quanto mais o tempo vai ficando difícil, mais devemos dedicar tempo à oração. Quantos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, querem ser homens e mulheres, não apenas de oração, mas homens e mulheres de muita oração e dedicar tempo para estar na presença de Deus, buscando o seu poder para salvar. Porque esta é a nossa missão, este é o objetivo, esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Que eu e você sejamos homens e mulheres chamados por Deus para sermos intercessores. Não se esqueça do que Pedro diz: vocês são a nação santa, o sacerdócio real, o povo escolhido de Deus, chamado para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que possamos ser esses sacerdotes, esses intercessores, para que através desta intercessão e do poder de Deus atuando na vida das pessoas e na nossa vida, muitas e muitas almas sejam ganhas para o reino do Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém.
Louvado seja Deus, meu querido pastor Robson, muito obrigado pela palavra dessa madrugada. Louvado seja Deus, que coisa linda. Eu me vi dentro dessa situação, pastor, eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais. Não que eu não ore, mas como o Senhor falou, precisamos passar tempo de qualidade com Deus. Foi muito bom ouvi-lo mais uma vez, amigo, das suas dificuldades aí no quarto, mas ainda assim o Senhor, como sempre, tem te usado como um instrumento. A Igreja da Madrugada agradece, pastor, a sua disposição e a mensagem que foi nos dada nesta manhã. Louvado seja Deus. Lembre-se, queridos irmãos e amigos, eu estou orando por você. Você ora por mim, esse Deus que nós servimos, que está disposto a nos ajudar, continuará cuidando de cada um de nós. Pastor, suas palavras finais e a oração, amigo. Pronto, amigo. Deus seja louvado, irmãos. As minhas palavras finais são as palavras de Paulo, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, né, no verso 18, quando ele termina de falar da armadura de Deus. A última peça da armadura, mais importante delas, é a oração. Ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui está, é ser perseverantes na oração. Paulo insiste muito com isso, e se Paulo insistir com isso, é porque isso é muito importante para todos nós. E Deus nos abençoe para que nós possamos verdadeiramente. Não basta ter a teoria, irmão. Na teoria, todos nós sabemos disso. O que está faltando na nossa vida é a prática da oração. Nós realmente possamos nos dedicar a isso. Que Deus assim nos use e nos abençoe. Vamos, portanto, orar, né? Oremos. Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor está sempre nos advertindo sobre a necessidade de orarmos mais, de estarmos mais em contato contigo. E isso tem todo sentido, Senhor, porque tu és a fonte de todo poder. E quanto mais perto desta fonte, quanto mais conectados com esta fonte de poder, mais poder receberemos, mais poder vai passar por nós para alcançar os teus propósitos na nossa vida e na vida dos teus filhos que precisam ser alcançados com este evangelho. Por isso nós oramos para que este Espírito, ele nos incomode diariamente, que todos os dias ele esteja colocando em nosso coração esta necessidade de passarmos mais tempo contigo. E que assim o Senhor nos use de maneira poderosa para que muitas e muitas almas sejam alcançadas para o teu reino. Faz de nós instrumentos da tua salvação. Abençoe-nos neste dia e que tenhamos vários momentos nesse dia estando contigo. Claro que a cada instante precisamos estar com o Senhor, mas que tenhamos momentos assim específicos em que vamos parar para estar na tua presença, para comungar contigo e assim sejamos revestidos com este poder para resistir às ciladas do inimigo e para testemunhar do teu grande amor para com aqueles com quem nós fizermos contato. Usa-nos, portanto, para a tua glória neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E com essa oração nós encerramos a nossa jornada de hoje, agradecendo ao Senhor por tão linda mensagem e que a graça do nosso Deus repouse sobre todos nós ao longo dessa semana. Nós nos encontraremos na próxima quarta-feira em mais uma Madrugada com Deus. Fiquem todos na paz e na graça. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.